Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos visitar os corintianos hoje. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vocês bem conhecem a carta, também conhecem o capítulo. Hoje tivemos um almoço de comunhão conosco, todos juntos buscando a Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre amor, um estilo de vida do Espírito. 1 Coríntios capítulo 13. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto, a nossa profecia é incompleta. E quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Vamos orar. Senhor, em nome de Teu Filho e para o louvor da Tua glória, oramos para que o Senhor abra nossas mentes em nome de Jesus Cristo, para entender a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas por Tua misericórdia. Ajuda-nos a entendermos a verdade, para vivermos à luz da Tua verdade. Que os nossos olhos sejam abertos. Em Cristo Jesus. Amém. O Novo Testamento usa, meus irmãos, um número de quadros vívidos para definir e para descrever a natureza da igreja. Do que é a igreja? Nós somos, por exemplo, o rebanho de Deus, como nós vimos no Salmo 100. Dependentes, mas protegidos e providos. Cristo é o nosso pastor. Nós somos o seu rebanho. Somos a noiva e Ele é o noivo, nutridos, cuidados por esse Deus extraordinário que ama o seu povo a ponto de entregar sua vida por nós. Nós nutrimos e recebemos um amor íntimo, um relacionamento íntimo com esse Deus extraordinário. Somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós o corpo. E essa metáfora nos ensina interdependência, diversidade dentro da unidade. Trabalhar junto com um propósito sob a direção do Senhor. Cristo e nós. Ser um cristão significa, portanto, por definição, estar unido a Cristo pela fé. Segue-se então que um corpo de Cristo, que o corpo de Cristo, que é a igreja, aquela igreja espalhada pelo mundo, formada de homens e mulheres eleitos de Deus do mundo inteiro, membros uns dos outros, interdependentes uns dos outros. Por isso, cavaleiros solitários são uma contradição de termos dentro da igreja. O crente que não vive com outros crentes não é e não está vivendo a vida cristã na plenitude. 1 Coríntios 12, o capítulo anterior ao que nós lemos, seguido imediatamente após o tratamento dos dons espirituais, Paulo apresenta aqui o ministério do Espírito em nossa experiência como igreja. Ele usa o corpo humano como uma analogia. É uma unidade singular,
um organismo que vive, que cresce através de uma ampla variedade de funções, nas quais muitas partes separadas do corpo têm cumprido a sua própria função, mas fazem isso em harmonia, como o nosso corpo humano. A unidade de cada parte vem da obediência de cada parte ao controle central. Diz Paulo, assim é com Cristo. E Paulo continua, 1 Coríntios 12, 13, dizendo, pois nós fomos batizados por um Espírito em um só corpo, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e nos foi dado de beber do mesmo Espírito, de um só Espírito. Todos os membros do corpo de Cristo, todos os genuínos crentes foram batizados por um só Espírito. É a função então do Espírito unir todos do povo fiel de Cristo. Uma vez que Ele é a mesma vida fluindo através de cada um, vindo do cabeça que é Jesus e atuando em nós. E se o mesmo Espírito está em todos os crentes, então diferenças raciais, diferenças de status sociais, não tem espaço, nenhuma diferença tem espaço na igreja. O resto do capítulo 12 trata como vencer as divisões que existem dentro da igreja. Alguns estavam dizendo que eles eram importantes porque seus dons pareciam superiores do que os outros. Outros achavam que eles não eram tão importantes na igreja porque seus dons pareciam inferiores. Eles olhavam para a performance impressionante de alguns. E a resposta de Paulo, verso 17, é que se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Ele mostra que nenhum membro pode cumprir o ministério do outro. O pé e a orelha não são capazes de cumprir as complicadas funções da mão e dos olhos. Eles devem parar de se considerar inferiores. Todos têm sua parte no corpo. Da mesma forma, por outro lado, alguns membros da igreja de Corinto estavam claramente sofrendo de um complexo de superioridade, que passavam a mensagem de: nós não precisamos de vocês, nós somos autossuficientes. O tratamento de Paulo é lembrá-los que se um membro do corpo cumprir muito bem sua função, ele ainda vai depender dos dons dos outros membros da igreja. Ele não pode fazer tudo sozinho. A instrução do capítulo 12 finaliza, verso 31. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E é balanceada com a abertura do capítulo 14, quando diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente os de profetizar. O mesmo verbo é usado em duas vezes. Desejai com zelo os melhores dons. Desejai com zelo os dons espirituais. Entre essas duas afirmações, do capítulo 12 e do capítulo 14, está uma das passagens bíblicas mais conhecidas de toda a Escritura. Lida em incontáveis cerimônias de casamento, admirado em antologias poéticas, cantado até mesmo pela Legião Urbana, uma banda de rock brasileira. Esse é o ponto, mas esse grande poema é, na verdade, uma repreensão, um corretivo pastoral para uma igreja iludida, para uma igreja que estava errada. Eles eram amados por Cristo e pelos apóstolos, mas Paulo está profundamente preocupado com eles para que essa vitalidade aparente, esse entusiasmo espiritual deve chegar no final a um grande zero, a nada, a alguma coisa absurdamente inútil. Esse capítulo é um modelo, portanto, de como dons espirituais devem ser exercidos dentro da comunidade cristã. O caminho mais excelente, meus irmãos, é também um caminho indispensável, pois sem amor, os dons serão buscados e usados de maneira egoísta e seletiva, resultando em superestimação dos dons, em difamação dos outros e numa divisão na igreja. Exercitá-los em amor significa fazer com cuidado, com honra, com respeito pelo irmão e, acima de tudo, com o objetivo de edificar e de amadurecer os outros. Existe algo melhor do que buscar os maiores dons, meus irmãos. É usar os dons que temos com amor. Paulo diz isso afirmando 3 verdades sobre o amor cristão. Primeira,
Somente o amor conta. Versos 1 a 3. Veja o texto. Existe uma progressão nos versos de 1 a 3. Nesses versos, a atividade é uma progressão dos versos e atividades do serviço cristão, do menor para o maior. Paulo vai colocar isso nos capítulos posteriores. Do dom de línguas, verso 1, para o martírio, verso 3. Dessa forma, toda a congregação, qualquer que sejam os seus dons, está sendo encorajado a afirmar a conclusão de Paulo, que é apenas o amor que pode abençoar o uso desses dons. No verso 1, Paulo foca nos dons que são especialmente valorizados pelos coríntios. No verso 2, ele se concentra naqueles que ele mesmo mais estima. E no verso 3, naqueles que a cultura pagã ao redor do mundo mais admira. Sem amor, não há nada. E Paulo adota a primeira pessoa para afirmar seu ponto. Ele se identifica com seus leitores e diz: ainda que eu falasse, ainda que eu fizesse essas coisas. Então ele faz isso para se identificar com seus leitores e se recusa a ver-se como um modelo diferente dos deles. O que vale para vocês, vale para mim também, diz Paulo. Ele começa com o dom de línguas, um dom muito prezado pela igreja corintiana, e um dom que ele exercia mais do que todos eles. Como ele afirma no capítulo 14, verso 16, quando ele diz lá, vejam bem, 14 e 16. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer amém depois de orar, da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. Verso 18, desculpem. Olha o que diz o verso 18. Dou graças a Deus porque falo em línguas muito mais do que todos vocês. Quando Paulo fala, e aqui quando ele fala da língua dos homens e dos anjos, muito tem seguido o pensamento de João Calvino, de que isso significa uma linguagem humana meticulosamente dada, como no dia de Pentecostes, como experimentado pela multidão que ouviu os crentes cheios do Espírito lá em Jerusalém. Outras pessoas creem ser uma fala estática, como era praticado em Corinto, que pode ter nenhuma estrutura linguística, na qual a mente é infrutífera, como o capítulo 14, verso 14 diz, orando em línguas, a sua mente fica infrutífera, diz Paulo. Outro sugere que pode ser simplesmente uma expressão superlativa, e eu acredito nisso. Ele está dizendo assim: não importa quão maravilhosamente desenvolvido o meu uso de línguas possa ser, em uma cidade como a de Corinto, de adoração pagã, onde êxtase era altamente valorizado como um sinal de grande santidade, esse poder pode ter sido visto ser o alvo aqui. De qualquer jeito, sem amor, naquele que fala, pelo uso do dom que o dom é exercido, ele é um exercício oco, é como o som de um sino, é como o som de um símbolo. Esses dois instrumentos, símbolo e sino, eram usados, meus queridos, amplamente nos tempos pagãos, para chamar a atenção dos deuses e para expulsar os espíritos malignos. Paulo está dizendo, o exercício dos dons, mesmo na mais impressionante forma, não tem mais valor do que os sinos e os símbolos nos templos pagãos para acordar deuses e para chamar sua atenção. Tudo é barulho sem sentido. Sem amor, o uso de línguas não é apenas vazio, ele é simplesmente pagão. Pagão. É isso que ele está dizendo. Assim como no Antigo Testamento, profetas denunciavam a adoração externa que não era acompanhada por obediência de coração, assim Paulo denuncia dons sem amor. No entanto, Paulo não permite que eles pensem que ele faz afirmação por preconceito contra eles ou contra algum dom particular. E assim, como segundo exemplo, ele aplica exatamente o mesmo argumento aos dons que ele via com muito mais benefício à igreja, como o dom de profecia. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, verso 2. A linguagem aqui indica que ele está imaginando o uso do dom no nível superlativo. A profecia seria, há uns exageros aqui, a língua dos homens e dos anjos. Não é que o dom de língua fosse o dom de falar a língua de anjos, não, é apenas um exagero, homens e anjos. E aqui ele exagera de novo no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, que é anunciar a mensagem de Deus, ele diz, e ainda que eu tenha, que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ele diz, aqui é um exagero novamente. De modo que todos os segredos e todos os conhecimentos de Deus
são revelados, entendidos e transmitidos pelo profeta. É claro que isso não é possível, porque Deus não revelou tudo. Mas mesmo que fosse sem amor, isso seria nada. Sabe o que a gente aprende aqui? Que é possível falar a palavra de Deus, mas sem ter o tom de voz de Deus. De fato, há um sentido em que a verdade sem amor cessa de ser verdadeiramente verdade, desde que ela representa a autorrevelação de Deus, sem referência à natureza de Deus, porque Deus é amor. Falar a verdade muitas vezes é inútil, porque não é acompanhada com amor. O profeta que ministra em amor desejará edificar os seus ouvintes. O pregador que ensina a palavra de Deus com amor, ou que usa a palavra para repreender o irmão com amor, ele vai produzir edificação. Ele será marcado por humildade, por compaixão e não por arrogância. O primeiro é sinal de graça, da graça de Deus. O último é a marca de uma coisa sem importância. Aqui Paulo une a profecia com fé, a ponto de transportar os montes, verso 2, e usa uma terminologia que o Senhor usou lá em Mateus capítulo 21, verso 21. Ainda que nós tenhamos uma fé do grão de mostarda, diremos a esse monte, sai daqui, lança-te ao mar e ele será lançado. Uma fé que move montanha é expressada em oração e conduz ao que parece ser um acontecimento realmente impossível. Certamente isso seria sinal de grande espiritualidade. Paulo diz, não. Se tal fé é motivada por glória ou honra pessoal e não por amor, então, meu querido, ela é vista por Deus como nada. Meu querido, aqui está um real desafio para o desejo de milagres que existe muito na igreja evangélica hoje, tanto dentro quanto fora da igreja. Cristãos podem ansiar por eles com o desejo de serem notados, de serem justificados e bem-sucedidos, ou por puro excitamento que isso traz. Mas amor é o único indicador de valor eterno na vida de uma igreja. Finalmente, agora Paulo se volta para aquelas marcas de convicção religiosa que o mundo incrédulo sempre valorizará. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. Essa é a prova final de real piedade. Não é? Paulo diz, não necessariamente. Dividir a propriedade para compartilhar com os outros pode ser feito sem amor. Doar àqueles que necessitam pode ser feito para adquirir mérito, atrair atenção, mas sem amor não tem ganho nenhum, não tem lucro nenhum. Até mesmo o martírio seria sem valor se você suportasse isso sem amor. Todas essas atividades seriam meramente externas, mas Deus está sempre preocupado com o que está no seu coração. Se a sua intenção e inclinação é correta, se a sua disposição nasce de um coração cheio de amor. Nós poderíamos incluir aqui outro dom espiritual, outra atividade, outro serviço. Pregar, pastorear, cantar, tocar, dar aulas, qualquer que seja ele. Poderíamos colocar qualquer tipo de serviço nesses versos e a proposição seria igualmente verdadeira. Apenas o amor importa e conta, e sem amor não haverá nada de valor. A mensagem, portanto, é clara, meus queridos, a vida espiritual de um indivíduo, a vida espiritual de uma igreja é medida não pelos dons, não pela intensidade de atividades, de eventos, de programações que ela tem, nem pelo tamanho que ela tem, nem pelo impacto que ela causa na comunidade, nem pelo compromisso com a sã doutrina, ainda que ela tenha que ser compromissada e que todas essas coisas sejam boas, ou pela intensidade, pela intensa atividade dela, ou pelo anseio por experiência do poder de Deus. Não, ela deve ser marcada por um genuíno amor que nasce no coração regenerado. Como os corintianos, achamos muito difícil aceitar isso. Não são os dons que estão sendo criticados aqui, mas indivíduos que exercem os dons sem amor. A lição que todos os que querem aprender é que a existência e os usos dos dons espirituais não são uma marca de uma genuína espiritualidade. É apenas a presença controladora e motivadora do amor que Deus cria nos eleitos dele, que demonstra que o Espírito de Deus está atuando em você, porque o fruto do Espírito é amor.
Espiritualidade bíblica é sobre amor sacrificial que Cristo demonstrou ao morrer pela igreja, ao morrer pelo seu povo. E o seu povo demonstra que de fato caminha com Jesus, se ama do mesmo jeito que ele ama. Nisto vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Somente o amor interessa. Somente o amor triunfa. Versos 4 a 7. Esses versos, às vezes rotulados como hino de amor ou como um quadro do amor, mas uma das características impressionantes da passagem é que há muito negativo aqui. Ele diz o que o amor não é. Isso porque o amor de Cristo é o oposto total da nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza autocentrada. E também porque ele está corrigindo as faltas desta igreja, na qual muitas das suas atitudes e ações são contraditadas pelo amor que estava ausente nessa igreja. É precisamente porque eles eram invejosos, orgulhosos, impacientes, egoístas, que Paulo escreveu esse capítulo. Em vez de ler essa passagem como uma prosa, nós a vemos como uma repreensão que deve nos envergonhar, assim como deve ter envergonhado os corintianos quando eles viram isso pela primeira vez. A melhor forma de sentir a força do que Paulo está dizendo é olhar para o conteúdo do verdadeiro amor revelado nesses versos e então comparar essas qualidades ao que vemos na igreja de Corinto no resto da carta. Ele começa dizendo que o amor é paciente, ou mais literalmente longânimo. O amor não perde a calma, o amor não tem pavio curto, suportando o que for preciso para servir Cristo e o seu povo. O amor é benigno, que é o lado positivo da moeda, altivamente fazendo o bem àqueles que lhe fazem o mal. Imediatamente compreendemos que é centrado nos outros. O oposto do amor não é tanto o ódio, mas o amor próprio. Isso é o que mata muitos relacionamentos pessoais, casamentos, amizades, igrejas. Quando eu começo a mudar de dizer como eu posso contribuir, como eu posso ajudar, o que eu ganho com isso? Eu não estou sendo especialmente valorizado aqui, não está do jeito que eu quero, que eu gosto, vou partir para outro lugar. Nós estamos deixando o amor para começar a me preocupar comigo mesmo, a me tornar autocentrado. O amor não arde em ciúmes, ou seja, não tem inveja, porque ele não pensa de si como inferior aos outros, ou deseja que fosse outra pessoa, ou tivesse esses dons ou oportunidades. Amor está alegre e grato em receber os bons dons de Deus e usá-los para fornecer os outros, para ajudar os outros, para glorificar a Deus, e se alegra com a bênção que Deus dá aos outros. Não fica de má vontade, desejando que fosse diferente. Não, ele não tem inveja. Inveja é ficar triste com a alegria do outro e alegre com a tristeza do outro. Ele não se ufana, não se gaba sobre o que tem, não se gaba sobre o que conseguiu, não se gaba com seus feitos. O amor é modesto, ele não se considera superior. Pessoas que usam seus dons em amor não chamam a atenção para si mesmo, ou quão bem dotados eles são. Não, eles não são cheios de si, eles não andam anunciando a sua importância nas redes sociais. Sabe aquela coisa, hoje eu estive em tal lugar, eu preguei, o céu caiu, coisas desse tipo. Não, eles não ficam anunciando a importância, sucesso, influência que eles têm, não tocam trombetas para si mesmos. Amor que serve, quer estar escondido por trás da cruz de Cristo. Eles querem que o povo a quem ministram vejam Jesus e não eles. É impossível servir os outros em amor e ser orgulhoso, meu querido. O Espírito é modesto. Porque a obra do Espírito consiste em apresentar Cristo, centralizar em Cristo e não nele. Portanto, arrogância e vida cheia do Espírito são contraditórios, não acontece. O amor não se conduz inconvenientemente, ou seja, ele não é rude. Ele não passa por cima de alguém. Ele não trata pessoas injustamente. Quando um dom ou ministério está com falta de sensibilidade para com os outros, quando há uma recusa de ouvir e de aprender de outros, esta é uma certa indicação de que o ego está no trono e não o Salvador crucificado. O verdadeiro amor não se conduz inconveniente e não é egoísta. Ele não procura os seus próprios interesses.
Quantas vezes, vejam bem o que eu vou dizer isso a vocês, quantas vezes igrejas foram dilaceradas por causa de dons ou de outros assuntos porque alguém estava determinado a ter o seu próprio pequeno império. Às vezes um cristão dotado recusa aceitar a liderança dada por Deus à sua igreja. Em vez de amá-la, de orar por eles, está determinado a estar de frente, a ter sua voz e as coisas do seu jeito, da sua maneira, e tal comportamento é às vezes adornado com roupas espirituais, é claro, apresentando uma linguagem plausível. Temos que ter liberdade para exercer nossos dons, desenvolver nossa espiritualidade mais profunda, mudar para novas áreas, mas é egoísmo. Por mais dotado que o indivíduo seja, não é uma forma de amor dividir uma igreja, prejudicar a obra de Deus. Dons são dados para a igreja de Deus e não para o ego humano. Amor é o estilo de vida do Espírito. Um amor que é paciente e bondoso não busca passar por cima de ninguém. Ele não se exaspera, ele não se irrita facilmente. Pessoas amorosas não são melindrosas. Amor não tem pavio curto. Ele tem pavio longo. Alguns cristãos deveriam ter um aviso na sua testa dizendo perigo, altamente explosivo. Eles estão sempre explodindo, se não são apreciados como pensam que deveriam ser, ou quando seus desejos são frustrados. Isso nunca é fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, lembra? Paz, alegria, paz, aí tem lá, longanimidade, paciência. Não se ressente do mal. Ou seja, desentendimentos aprofundam ressentimentos, mágoas e amarguras. Isso endurece e se transforma em hostilidade. É uma monstruosa negação do Evangelho, quando crentes na mesma congregação não que têm sido indelevelmente gravados e revisados com uma certa regularidade, lembrados e lembrados e lembrados. O amor nunca diz, eu vou perdoar, mas nunca vou esquecer. Onde nós estaríamos se Deus nos tratasse assim? Amor esquece o erro porque Jesus fez assim na cruz ao assumir o nosso pecado. Qualquer que tenha sido a causa da divisão sobre dons dessa igreja, deve haver uma plena e incondicional reconciliação, se esses dons serão exercidos corretamente em amor. Não se ressente do mal. E quantos há na igreja que são amargurados e ressentidos? Eu já disse a vocês aqui, já conheci crente que senta de um lado da igreja para não sentar do outro lado onde está o irmão com quem ele não fala. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, ou seja, o mal referido aqui é a falsidade. Por que um cristão se deleitaria na falsidade? Ele ou ela podem fazer isso de modo a se tornarem severos, censuradores, superiores, ou as duas coisas. Ou talvez eles se regozijam na falta do outro. Em autojustiça cega, imaginando-se melhor do que os outros. Não é uma marca de amor, está sempre rastreando e apontando o que há de errado na vida dos outros. Não tem crente assim, gente? Parece que tem um sensor para coisa errada. Achei. Tudo que há em conversas tem a ver com apontar o erro de alguém. Quer regozijar com o que é justo? Porque o deleite do amor é no que Deus é, e Deus é amor. E aí ele diz no final, ele vai dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso significa que o amor não é ingênuo ou crédulo, como Calvino expressa. Amor prefere ser enganado por sua gentileza de coração do que injuriar um irmão pela suspeita. Está sempre pronto a pensar o melhor do irmão, a colocar a mais favorável construção sobre tudo. Eis porque o amor finalmente triunfa, meu irmão, ele nunca falha. É a maior força no universo porque Deus é amor. Nada pode superar o amor porque nada supera Deus. O amor que Paulo descreve aqui não olha para a dignidade do seu objeto, não espera retribuição. Deus nos ama porque Ele é amor e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não amamos porque os nossos irmãos nos amaram primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eis porque qualquer que seja o dom que possamos ter, qualquer que seja o serviço que façamos na igreja, será de nenhum valor, a menos que seja energizado pelo próprio amor de Deus.
Devemos servir o Senhor dessa forma, através do seu poder, e isso significará servir em amor o tempo inteiro. Mas antes de deixarmos essa maravilhosa passagem, devemos retornar uma vez mais a Corinto e lembrar do contexto. Como os leitores de Paulo mediram essa fundamental afirmação do amor cristão? Provavelmente eles devem ter se envergonhado. Pense como o apóstolo já os tem descrito. Eles eram carnais, crianças em Cristo, porque havia neles invejas e contendas. Capítulo 3, versos de 1 a 3. Eles eram soberbos, porque se achavam melhores do que os outros. Alguns eram arrogantes e prepotentes, capítulo 4, versos 18 a 20. Havia imoralidade na igreja, capítulo 5, de 1 a 2. E eles estavam levando suas disputas entre irmãos para cortes pagãs, capítulo 6, de 1 a 7. O comportamento dessa igreja é o oposto do amor cristão. Todos os seus dons e experiências, toda a sua sabedoria e conhecimento foram reduzidos a nada, porque a igreja que não é caracterizada por amor, tudo o que faz não tem menor sentido. Não é isso que Paulo diz? É um símbolo, só barulho, não é nada, nada serei e não terá proveito nenhum. Somente o amor triunfa. Somente o amor conta. Somente o amor triunfa. Mas por fim, olha o que diz o versos 14 em diante. Verso 8 até o verso 13. Somente o amor permanece. A forma final na qual Paulo demonstra a superioridade do amor é mostrando que mesmo os maiores dons são temporais. A importância primária do amor cristão é estabelecida pela referência ao seu caráter eterno. Verso 8 diz: o amor jamais acaba. O apóstolo está novamente falando dos dons que eram grandemente valorizados entre seus leitores: profecia, línguas, conhecimento. Paulo diz: eles desaparecerão, eles cessarão, passarão. Esses são dons valiosos, mas apenas na perspectiva deste mundo, com todas as imperfeições, com toda a impermanência. Eles estão ligados a esse mundo passageiro e são obrigados a serem imperfeitos. Eles cessarão, mas o amor nunca cessa. Portanto, quando você avalia em nossa escala de valores esses dons acima do que é eterno, é cometer um grave erro de julgamento. Se as nossas energias estão engajadas em nossas experiências presentes e nos usos dos dons espirituais sem reconhecer a prioridade do amor, estamos investindo no que é temporal e não no que é eterno. Os versos 9 a 12 expõem o tema: pois nós conhecemos e profetizamos em parte. A palavra traduzida aqui em parte ocorre uma vez novamente no verso 10 e tem a ideia de parcial, que desaparece quando a perfeição ou completude vem. Portanto, qualquer dom de conhecimento que Deus possa ter dado ao seu povo neste mundo e qualquer habilidade para falar sua verdade na profecia são sempre menos do que completo, apenas parcial. Isso é parte do que significa ser povo de Deus vivendo num corpo mortal em um mundo caído. Nós ainda não chegamos no lar. Nós estamos em peregrinação para a nossa cidade celestial, onde veremos o Rei em toda a sua glória e então seremos transformados à semelhança do nosso Pai. Aqui vivemos em um mundo de sombras, temporário, passageiro, um mundo em que em si mesmo é destinado a ser substituído por novos céus e nova terra. Paulo afirma o mesmo em 2 Coríntios 4,18. A profecia e o conhecimento presente são apenas uma sombra, um substituto parcial e temporário do pleno conhecimento que teremos quando o perfeito vier. A própria pregação que vocês ouvem hoje é parcial. Não haverá pregadores no reino dos céus. Para ajudar a entender essa importante realidade, Paulo usa duas imagens contrastantes. No verso 11 ele compara a infância com a idade adulta. No verso 12 o reflexo em um espelho como a realidade que ela representa. Ele já exortou os corintianos em várias ocasiões a crescer. Mas este não é o ponto aqui. A ideia é que não importa quanto maduro no caráter e comportamento cristão nessa vida nós somos, será apenas uma infância em comparação com o nosso pleno conhecimento do status
de idade de adultos, da nossa completa maturidade no reino dos céus. É tudo infância, em comparação ao que a gente experimentará quando Cristo voltar. A linguagem, pensamentos e raciocínios infantis são inteiramente apropriados para criança, mas elas não são um estado permanente. Infância está em processo, está em transição para a fase adulta. Quando me tornei homem, desisti das coisas de criança. Mas a tragédia se desenrola em Corinto é que os cristãos continuavam a manter seus modos infantis, estabelecendo-se na imaturidade ao invés da idade adulta, por causa da sua insistência nos dons transitórios, nas coisas do que não são valor, e não nas coisas que são de valor eterno, como amor, brigas, ciúmes, orgulho, desrespeito, facções, divisões, todas pertencem à creche, onde o meninozinho pega o brinquedo do outro e o outro começa a brigar e chorar. Não deve existir na vida adulta isso. Crianças na creche não têm nenhuma perspectiva de vida adulta, que está além deles. Mas quando chegar o momento, eles vão abandonar as coisas da infância. E abandonar não vai ser uma opção. Os corintianos parecem ter se esquecido da realidade da perfeição nos céus. E estavam vivendo como se não houvesse uma vida após a creche. Só como crianças. Meu irmão, um dia o nosso conhecimento parcial presente será substituído pelo perfeito e pelo completo. Isso é ilustrado pelo quadro de uma criança que, como uma marca de maturidade, deixa os pensamentos e as falas de menino e passa a falar e pensar como um adulto. Todos os nossos dons neste mundo serão vistos como um balbuciar infantil em comparação com a completude no mundo por vir. Tudo isso é a infância antes de Cristo voltar. O segundo quadro reforça a mesma ideia. Pois agora vemos como em espelho, obscuramente, mas um dia veremos face a face. A referência a ver Cristo face a face claramente conecta o argumento da segunda vinda de Cristo, quando Ele trará o seu reino eterno em toda a sua plenitude. Nesse ponto que o reflexo é substituído pela realidade e os dons não serão mais necessários. Perfeição remove tudo o que é imperfeito e que vinha antes. Ver face a face remove todos os equívocos e entendimentos pobres. As distorções do reflexo visto em um espelho de metal são substituídos pelo conhecimento perfeito. Quando ele diz, vemos como um espelho, aqui, ele diz assim, vemos como no espelho de forma obscura. É bom lembrar que o espelho da época de Paulo era um metal, muito bem polido, e não esse vidro que nós temos para olhar nosso rosto. Mas era um metal bem polido. Você via o seu rosto, mas ainda de maneira obscura. Mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido. O conhecimento de Deus, que Deus tem de nós, já é perfeito e completo, porque o conhecimento de Deus é completo. Paulo afirma que no último dia, meu conhecimento dele será completo. Não no sentido exaustivo, de que eu vou conhecer Deus de maneira exaustiva, mas de que as incompletudes e imperfeições dessa vida darão lugar ao olhar face a face com Ele. Cristãos sábios vivem à luz dessas eternas certezas e valores permanentes. A gente não vive baseado em experiência transitória. A gente vive na expectativa da vinda do Rei. Quando veremos Deus face a face, quando veremos o Senhor face a face, quando todas as nossas dúvidas, quando todas as coisas que a gente discorda e que diferenciam entre nós serão tiradas e finalmente conheceremos como somos conhecidos. Nosso conhecimento e percepção presentes são imperfeitos porque são indiretos, são através de um reflexo. Mas um dia, quando olharmos a face do Senhor, nós o conheceremos plenamente, assim como Ele nos conhece agora. Os dons são necessários agora, são dados por Deus para o serviço e para a glória dEle, para satisfazer certas necessidades, mas por melhores que sejam, só podem fazer isso imperfeitamente. Quando a perfeição vier, serão obsoletos, inúteis. Só que Paulo está dizendo, mas o amor não. O amor continuará para sempre. Este é o ponto que Paulo faz aqui no verso.
O amor permanece para sempre. Por isso é que ele diz no verso 1, eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Tanto os cristãos corintianos como nós precisamos colocar nossos interesses nos dons espirituais e o serviço da igreja na perspectiva correta. Isso nos salvará de nos tornarmos preocupados com o que é passageiro. A imagem do espelho é indireto e incompleto. Você pode ver apenas o que está nos limites do espelho. O profeta aprende a ver apenas um vislumbre, parte da realidade, da vontade. É muito limitado. Ninguém pode ver todo o plano de Deus ou entender toda a vontade de Deus. Cada pregação, cada ensino, cada profecia, o dom que Paulo exorta os corintianos a desejar aqui é apenas um substituto parcial e temporário do pleno e completo conhecimento que um dia será nosso. O verso então final resume tudo. Agora permanecem o quê? A fé, a esperança, o amor. Mas o maior destes é o amor. Agora provavelmente refere-se ao nosso estado presente de imperfeição, no qual vemos apenas imperfeitamente e onde fé, esperança e amor são grandemente necessários. Mas há um importante sentido em que nem todos permanecerão para sempre. Fé não será mais necessária quando a realidade estiver plenamente apreendida. Hoje olhamos por fé e confiamos em tudo que Deus diz, mas um dia tudo naquilo em que confiamos, nós veremos e receberemos. Esperança, meus irmãos, também. Fé não será mais necessária quando a realidade estiver apreendida. Esperança não existirá mais quando o que é esperado chegar. Mas amor não. Amor nunca cessará. Amor permanece. O negócio do céu, portanto, é amor. Amor a Deus, amor ao irmão, amor a todos os que estão ao redor do trono de Deus. Amor é a moeda do reino eterno e nunca será suplantada. Por isso, quão parcial o nosso conhecimento e a mais rica experiência da terra parecerão em comparação a isso, meus irmãos. A suprema razão, no entanto, para a eternidade do amor é que é a expressão do caráter eterno de Deus. Deus é amor. Não é apropriado falar de Deus, ter fé ou exercer esperança, pois Ele sabe tudo, conhece tudo desde o início. Ele não está limitado pelas restrições temporais ou por nossas capacidades limitadas. Não, Ele é inteiramente inapropriado falar de Deus amando, de Deus tendo fé ou coisas desse tipo. Deus é amor. Por isso, o maior destes e mais excelente caminho é o amor. Mesmo agora, fé, esperança e amor importam muito mais do que dons e ministérios, uma vez que somos mais importantes do que o que fazemos. Mais do que os dons, mais do que o serviço, é crermos em Jesus, esperarmos a sua volta e amarmos a Deus e os outros. Mas o amor é o que vai permanecer para sempre. Paulo está nos dirigindo para o grande dia da volta de Cristo. O futuro horizonte no qual veremos a consumação de todas as coisas. O dia glorioso em que o Rei da Glória virá. Uma grande parte do problema das nossas igrejas está na dificuldade e na inabilidade de distinguir entre o já e o ainda não. Quando a gente se orgulha nos dons, a igreja de Corinto, por exemplo, parece ter tolamente acreditado que todas as bênçãos do reino futuro chegaram em nossos dias. E estamos experimentando tudo o que Deus planejou para nós. Mas isso é um erro. O argumento de Paulo é que os dons cessarão. Eles são parte desse mundo, mas não do mundo que virá. Não das realidades eternas. Quão tolos seremos então, meus irmãos, se priorizarmos o que é passageiro, o que é temporal, do que na realidade eterna do amor. O amor nunca terá fim. Mesmo agora, fé, amor e esperança importam mais. Apenas o amor permanecerá para sempre. O reino de Deus é eterno e sempre presente amor. Que é a razão porque o amor é o caminho mais excelente de Paulo aqui. Que lições então a gente tira do que vimos até agora? Primeiro, meu irmão,
Você e eu devemos aprender de imediato que tudo que a gente faz na igreja, nós não fazemos para a nossa glória, independente do bem-estar e felicidade dos irmãos. Se fazemos as coisas com indiferença, se fazemos as coisas magoando e ferindo pessoas, não demonstrando empatia e amor por elas, podemos fazer coisas incríveis. Será inútil, será um barulho sem sentido. É como se não fizesse nada e vocês e eu não teremos nenhuma recompensa. Nós devemos priorizar o amor em tudo que nós fazemos na igreja. No ensino, na escola bíblica, na pregação, no cantar, no cuidar das coisas da igreja, nos eventos e programações que criamos, tudo deve ter uma perspectiva principal. Amamos os irmãos, por isso estamos servindo os irmãos. Avalie, meu irmão, vamos avaliar nossos corações. Aonde há orgulho não há amor. Aonde há prepotência não há amor. Aonde há inveja não há amor. Pessoas que se consideram superiores às outras, não há amor aí. Há um amor sim, mas a si mesmo, ao seu ego, inflado, inchado. Aonde há contendas, divisões, não há amor. Avaliemos o nosso coração. Perguntemos a nós mesmos se nós somos pacientes e bondosos com as pessoas. Se nos alegramos com a felicidade deles. Se somos humildes quando estamos diante das pessoas. Se nós não nos conduzimos de modo a trazer prejuízo para o bem-estar delas. Se nós não buscamos os nossos próprios interesses. Se não nos irritamos o tempo inteiro. Se não somos amargurados e ressentidos. Se temos a capacidade de suportar as falhas dos irmãos. A sempre esperar o melhor deles. A suportá-los. Sofrer. Se essas coisas não estão em nós, se a gente age dessa forma, não há amor. Por fim, nós devemos lembrar que o amor vai permanecer, portanto, nós devemos investir no que é eterno. Usar os dons de maneira amorosa é investir no que vai permanecer. Se você não investe nisso, está investindo no que passa. Infelizmente, isso acontece com todos. Com muitos crentes, inclusive com nós, cristãos reformados. Nosso calvinismo tem feito com que líderes, pastores e até membros da igreja se tornem profundamente arrogantes no seu trato com os outros irmãos que não são e possuem a mesma convicção que a nossa. As redes sociais estão cheias de menininho brigando no Facebook, achando-se superiores a pastores e líderes e desprezando os outros. Há pastores rudes e grosseiros em seu trato com outros pastores e irmãos. Pode ter o conhecimento teológico que tiver, pode ser pastor de uma igreja enorme, muito bem conhecido, o que for. Se não tiver amor, só está fazendo barulho. Tudo que faz é com um completo nada. E não haverá recompensa nenhuma nisso. Por isso, meus irmãos, nós aqui devemos ter muito cuidado com isso. A fé reformada, que na verdade é apenas um nome para a fé bíblica, deve nos conduzir à humildade. Porque que orgulho pode ter alguém que foi escolhido antes da fundação do mundo por um amor que não levou em consideração nada de bom ou de ruim em nós? Quem pode se achar melhor do que o outro se Deus, ao nos olhar em desgraça e pecado, decidir nos salvar por graça? Há algo de errado quando você se orgulha por crer nessas coisas. Mas também tenhamos cuidado para não termos orgulho e sermos indiferentes aos irmãos por causa das coisas que fazemos na igreja. Porque temos algum cargo ou algum dom espiritual específico. Tudo o que fazemos é para o bem e deve ser para o bem dos irmãos e para a glória de Deus. Tenha cuidado também para não se considerar melhor do que o outro irmão, porque você não faz as coisas que o irmão faz.
Você olha para o fracasso do seu irmão e se comporta igual ao fariseu lá em Lucas. Graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como os demais pecadores. Uma pessoa orgulhosa e cheia de autojustiça tem seus dedos apontados para todo mundo o tempo inteiro, mas não consegue olhar o seu fracasso e pecado. Quando isso acontece, não há amor. Amor permanece, amor sofre, amor suporta, amor espera o melhor. Nós não podemos ser desconfiados demais uns dos outros, como a gente costuma ser, sempre achando que vai vir alguma coisa ruim daí. Não sejamos assim, irmãos. Perceberam como 1 Coríntios 13 é uma repreensão? Você pode fazer o que quiser, sem amor, só está fazendo barulho. Amor se comporta de um certo modo, é o modo que você deve se comportar. Por quê? Porque é o que vai permanecer. O que permanece é o amor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo e para o louvor